Olá, sejam bem-vindos à 14ª aula de leitura e comentário de O Ente e a Essência de Tomás de Aquino. Nós estamos lendo e comentando a esta altura do nosso estudo o capítulo 1, nos parágrafos 5 e 6. Este capítulo está expondo a respeito do conceito de ente e de essência. A respeito do conceito de ente já estudamos em várias aulas e agora também em várias aulas nós estamos estudando o conceito de essência. Eu vou ler o parágrafo 5º e 6º. Diz assim: visto que aquilo pelo que a coisa é estabelecida no próprio gênero ou espécie, é isto que é significado pela definição, indicando o que a coisa é, daí vem que o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quididade. E isto é o que o filósofo denomina frequentemente aquilo que algo era ser. Quer dizer, isto pelo que algo tem o ser algo. É dito também forma, na medida em que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro de sua Metafísica. Isto também é através de outro nome dito natureza, tomando natureza de acordo com o primeiro daqueles 4 modos assinalados por Boécio no livro Sobre as Duas Naturezas. Isto é, na medida em que se diz natureza, tudo aquilo que, seja como for, pode ser captado pelo intelecto. Pois a coisa não é inteligível senão pela sua definição e sua essência. E deste modo, o filósofo também diz no 5º livro da Metafísica que toda substância é natureza. No entanto, o nome de natureza tomada deste modo parece significar a essência da coisa, na medida em que está ordenada a operação própria da coisa, uma vez que nenhuma coisa é destituída de operação própria. O nome quididade deriva, porém, disto que é significada pela definição, mas é dita essência na medida em que, por ela e nela, o ente tem o ser. Bom, nós já comentamos a respeito da essência no sentido da quididade, ou seja, significada pela definição. Já comentamos também da essência no sentido de aquilo que algo era ser, ou isto pelo que algo tem o ser algo. Já comentamos também a respeito da forma. A forma que é certeza, isto é, a autoconsistência, a estabilidade do ser de alguma coisa. Agora, nós vamos falar da essência como natureza. Primeiramente, vamos dar algumas indicações a respeito da palavra. Natureza vem do latim natura, que por sua vez traduziu o grego physis. Physis deriva do verbo phio, que quer dizer faço crescer, faço nascer. E temos a forma medial phiomai, que quer dizer broto, cresço, nasço. A natureza foi entendida pelos gregos a partir deste movimento, a partir desta gênese, desta dinâmica de surgir, vigorar, imperar, chegar por si mesmo, a pôr-se de pé, a estar de pé, a permanecer de pé. Heidegger, na introdução à metafísica, na segunda parte, no segundo capítulo da segunda parte, ele discute
a etimologia da palavra ser. E ele indica que a palavra ser, na língua alemã, ela provém de 3 raízes. Na língua portuguesa, provém de 2 raízes. A primeira raiz é es, em sânscrito asus, onde o sentido de vida, de vivente, né? Aquilo que tem uma autonomia no ser, que está de pé em si mesmo, que tem consistência própria. Esta raiz es, ela aparece no latim esse, que significa ser. Em formas como sunt também, eles são. Nós temos no português tu és, ele é, e nós somos, eu sou, tudo isso desta raiz que quer dizer vida, que a vida como uma autonomia, uma consistência própria de ser. A segunda raiz indogermânica é fi, e ela está presente em fio, grego, surgir, vigorar, imperar, chegar por si mesmo a pôr-se, a estar de pé e permanecer nesta posição. Então, essa noção de abrir-se, crescer, brotar, surgir, né? E este crescer tem o sentido de aparecer, né? Nós temos no português a expressão cresça e apareça, né? É uma expressão que tem um sentido, porque crescer é também abrir-se, emergir e aparecer, apresentar-se, tornar-se presente. Essa raiz fi, ela tem a ver também com a luz, phos. A physis é o que surge para a luz para os gregos. Phiein também tem esse sentido de luzir, brilhar e, por conseguinte, aparecer. Desta raiz, nós temos no português o verbo do latim, o verbo fui, né? Os verbos fui, fomos, né? Fostes, aí do passado provém dessa segunda raiz do verbo ser. O alemão ainda acrescenta uma terceira raiz, que é a raiz ves. Ves. No sânscrito temos vesami, no germano vesan, que quer dizer habitar, permanecer, deter-se. Nós temos esta raiz ainda na palavra vestia, no nome da deusa romana Vesta, e também na palavra vestibulum, que é justamente o limiar da habitação, o limiar da morada, né? A deusa do lar, a deusa da casa, né? Da morada, né? Então, desta raiz vem em alemão o verbo gewesen, né? Foi, né? Ich war, eu era, né? O verbo es west, quer dizer vige, vigora, né? Wesen, né? A forma Wesen. Wesen quer dizer ser, essência, mas ser essência no sentido de ter um vigor, de viger, de vigorar, né? De perdurar e de durar, né? Isso tudo é o sentido de ser a partir dessa raiz ves, né? Então, Wesen
Também nós temos do latim a palavra presens e absens, presença, presente e ausente, né? Daí também vem dessa raiz ves para ser, isto é, ser como permanecer, como habitar, como deter-se, né? Então, o verbo ser, diz Heidegger, provém dessas três raízes: viver, surgir e permanecer. A physis tem a ver com esta noção de ser como surgir, como abrir-se e emergir e ficar de pé. Os primeiros pensadores foram chamados por Aristóteles como fisiologoi, ou seja, aqueles que, pela palavra, pelo discurso, tornam manifesto a physis. A physis era, para os gregos dos primórdios, os pensadores gregos dos primórdios, o ser, a experiência de ser predominante, hegemônica, né? De modo que physis queria dizer o ente no todo, né? O ente vigorando no todo, o todo de tudo aquilo que está sendo, de tudo que está presente, né? E a physis queria dizer também o ser do ente no todo. Só depois, com os sofistas e também os demais pensadores da época de Sócrates e, por conseguinte, com Platão e Aristóteles, é que a physis passou a ser uma região do ser. A natureza não como todo do ser, mas como uma região do ser, né? A physis oposta, por exemplo, ao nomos, à lei, ao ethos, aos costumes, ao viver humano. A physis oposta à tekné, à arte. A physis como domínio daquilo que surge por si mesmo, daquilo que tem o seu nascer, o seu aparecer, o seu crescer e aparecer por si mesmo, né? Em oposição, por exemplo, àquilo que surge a partir de outro, como as coisas da arte, né? Assim, por exemplo, uma árvore pertenceria ao domínio da physis, enquanto que uma mesa feita da madeira da árvore pertenceria ao domínio da tekné, ao domínio da arte, da inventividade humana, né? Porque uma mesa não tem o seu surgimento a partir dela mesma, de uma dinâmica dela mesma, enquanto que uma árvore, sim, tá? Então, a palavra physis, ela passou de uma significação, digamos, universal para uma significação mais restrita, né? Também Heidegger, em Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, ele fala do duplo significado de physis em Aristóteles. A physis como aquilo que é investigado na episteme physicae, na ciência da física, e a physis no sentido de ousia, de substância, de essência, que é o sentido da filosofia primeira. Então Heidegger diz assim, na tradução brasileira, na página 40, nascem ciências que se ligam a regiões diversas, ao arco celeste, às plantas e animais e coisas do gênero. A episteme, que em um sentido qualquer se liga à physis, é a episteme physicae. Física que ainda não possui a significação estreita da física atual, mas que compreende também o todo das disciplinas biológicas. A episteme physicae não é apenas uma coletânea de fatos das diversas regiões. Do mesmo modo, e mais originariamente, ela é um concentrar-se na normatividade interna
de toda esta região mesma. Pergunta-se o que é a própria vida, o que é a alma, o vir a ser e o perecer, Gênesis e Ftorá. O que é o acontecimento como tal, o que é o movimento, o lugar, o tempo, o que é o vazio, no qual o que está em movimento se movimenta. O que é na totalidade este ente que movimenta a si mesmo e que é o primeiro motor, e o que é o primeiro motor. Tudo isto cai sob a episteme physicae, ou seja, ainda não há nenhuma forte estruturação de quaisquer ciências singulares e de uma filosofia da natureza que lhes esteja atrelada. Esta episteme physicae tem por objeto tudo o que pertence à physis, segundo este sentido, e que os gregos designam como ta physica. A própria pergunta pela physis nestas ciências aponta para a pergunta mais elevada, para a pergunta pelo primeiro motor, pelo que a totalidade da physis é em si mesma como totalidade. Aristóteles designa este derradeiramente determinante nos physeionta como o teion, como o divino. E isto sem ainda ligar-se a uma determinada concepção religiosa. Portanto, pergunta-se pelo ente na totalidade e, por fim, pelo divino. A episteme physicae está relacionada com a colocação desta pergunta. Nós herdamos do próprio Aristóteles uma preleção sobre a física, sobre esta física, physicae acroasis, ou como diríamos hoje, mesmo que de maneira imprecisa, sobre a filosofia da natureza. Então, a física de Aristóteles, ela já tem uma tendência e uma dinâmica metafísica, ou seja, a escuta das coisas da natureza, a escuta da dinâmica da natureza, ela já está tendencialmente direcionada a uma investigação do ente como um todo e daquilo que é o mais elevado no ente, o divino. Portanto, já a física é, de certa maneira, uma metafísica do movimento, e o movimento em toda a riqueza como é entendida por Aristóteles, né? Como Gênesis e Ftorá, gênese e esvanecimento, corrupção, desaparecimento, né? E todos os outros tipos de movimento. Então, não é somente uma descrição empírica, é a tentativa de penetrar nas leis do movimento em toda a sua riqueza, como o movimento era compreendido pelos gregos, né? Então, esse é um primeiro sentido de physis, né? A physis como essa dinâmica de Gênese e Ftorá e dos demais movimentos, ou a physis como princípio do movimento, né? Para começar, do movimento de Gênese e de desaparecimento, de aparecimento e presentação, e de desaparecimento e de ausentar-se, né? Do ausentar-se. Então, enquanto está direcionada para o ente como um todo e para o que é mais elevado no ente, o divino, aqui nessa dimensão da física aparece como o primeiro motor, aquilo que é o primeiro responsável pelo movimento, enquanto o que é amado, o que é aspirado, o que é desejado por tudo, hoseromenon, diz Aristóteles, né? Então, aqui a física já é, de certa maneira, uma metafísica. E vice-versa, a metafísica permanece sempre, de alguma maneira, uma física, ainda que
ela justamente porque indica um movimento de transcendência da física, né? Isto é, desse domínio da gênese e da corrupção, do aparecimento e desaparecimento, da apresentação e da ausência dos entes. A segunda significação, Heidegger diz: como fica agora a segunda significação de physis? Physis no sentido de essência. É essa que nos interessa no estudo de Tomás de Aquino. A vigência deste vigente pode ser apreendida como o que determina este vigente enquanto o ente, como o que transforma o ente em um ente. Em grego, o ente é denominado através da palavra on. Aquilo que transforma o ente em um ente é a essência do ente e seu ser. Os gregos designam essa essência e este ser como ousia. É isto que significa ainda para Aristóteles o termo ousia, a essência do ente, physis. Com isso, temos as duas significações de physis, tal como elas se encontram na filosofia aristotélica. Em primeiro lugar, physis enquanto o ente na totalidade. Em segundo lugar, physis no sentido de ousia, da essencialidade do ente como tal. Ou seja, abrindo um parêntese aqui, a physis como a essência, como ousia, como isto que é o vigor de ser do ente como tal. O decisivo é, essas duas direções do questionamento que ganham vida no interior da significação una de physis são expressamente reunidas por Aristóteles. Não há duas disciplinas diversas. Ao contrário, Aristóteles designa tanto a pergunta pelo ente na totalidade, quanto a pergunta pelo que o ser do ente, sua natureza, sua essência é, como proto-filosofia, como filosofia primeira. Então, a filosofia primeira é tanto a pergunta pelo ente na totalidade, a investigação do ente na sua totalidade, e aquilo que é mais elevado no ente, o divino, como também a investigação da essência do ente enquanto tal, a ousia, isso que torna o ente ente. Segue Heidegger. Este questionamento é o filosofar em primeira linha, o filosofar próprio. Isso significa proteusia, uma protefilosofia, isto é, uma filosofia em sentido pleno e próprio. O filosofar próprio consiste na pergunta pela physis, nesta significação dupla, a pergunta pelo ente na totalidade, e em unidade com ela, a pergunta pelo ser. É assim que as coisas se encontram em Aristóteles. No entanto, Aristóteles não nos diz ao mesmo tempo nada sobre o modo como vê essas duas direções da questão em sua unidade. Por conseguinte, nada nos foi legado. Ele não determina em que medida justamente esta questão direcionada de modo duplo perfaz o filosofar próprio. Esta pergunta está aberta e está aberta até hoje. Ou melhor, hoje não chega nem mesmo a ser colocada. Então, por que é que a filosofia propriamente dita, a filosofia primeira, é uma investigação que toma essas duas direções? A direção do ente no seu todo e do que é mais elevado no ente. Isto é, o universo e o divino. E a direção para a ousia, para a essência e a essencialidade do ente enquanto tal. Então, mais tarde nós teremos a metafísica, a pergunta pela essência do ente, pela natureza do ente. Isso, enquanto tal, vai ser chamada de ontologia. E a pergunta pelo o ente no todo, de cosmologia, e a pergunta pelo ente mais elevado, de teologia. Acrescentando a isso a investigação
da alma humana, enquanto ela é, de certa maneira, também todas as coisas, porque nela convergem as formas de todas as coisas, seja pelo conhecimento, seja pela vontade. Então aí entra também a psicologia. Assim que na escola de Wolff, na modernidade, teremos esta articulação, a metafísica geral como ontologia e as metafísicas especiais como cosmologia, psicologia ou antropologia e teologia. No final do parágrafo 5º, Tomás de Aquino faz uma menção a Aristóteles. Ele diz: pois a coisa não é inteligível senão pela sua definição e sua essência. E deste modo o filósofo também diz no 5º livro da Metafísica que toda substância é natureza. Aqui nós temos essa menção, portanto, ao livro Delta, capítulo 4, em que Aristóteles expõe, dentro do seu léxico filosófico, a compreensão de physis, as significações de physis. Ele discute o modo como se falava da physis. E ele levanta 4 diferentes sentidos em que se falava da physis. Primeiro, o sentido de gênese, né? Gênesis ou geração, né? A geração dos seres dotado de crescimento, né? E é esse o sentido etimológico. A physis vem de crescer, mas o crescer aqui não como aumento, e sim o crescer como nascimento. Então, a geração das coisas que nascem e crescem, né? Usava-se a palavra geração, gênesis, para tudo aquilo que era produzido, seja pela natureza, seja pela arte, né? Então, podia-se usar a palavra gênesis para o nascimento de um animal, o nascimento de uma planta, como também para a produção de uma mesa, por exemplo, né? Então, toda a passagem do não ser para o ser, da não presença para a presença, era uma gênesis, né? Só que Aristóteles restringe o sentido de physis ali à geração ou à gênese dos seres dotados de crescimento, os seres que nascem, e não os seres que são produzidos pelo trabalho, pela arte, pela inventividade do homem. Então, é daí que vem a noção de physis, né? Da geração dos viventes, né? Dos seres que nascem e crescem por si. O segundo sentido levantado por Aristóteles é a physis como o princípio interno do crescimento, um princípio imanente à vida, ao vivente, né? O terceiro sentido é a physis como a matéria primeira dos seres, né? E o terceiro sentido, a physis como substância, como usia dos seres naturais. Depois, Aristóteles, então, reduz esses 4 sentidos, né? Dizendo a natureza, em seu sentido primeiro e primordial, é a substância dos seres que tem em si o princípio de seu próprio movimento. Então, natureza como ausia, o vigor de ser dos seres que tem em si o princípio de seu próprio movimento. A natureza como substância. Então, aqui Tomás diz que o filósofo diz que toda substância é natureza. Vamos fazer uma visita ao comentário que Tomás de Aquino escreve
a esse livro quinto, capítulo 4 de Aristóteles. No comentário de Tomás, livro quinto, lição 5, nós vemos esta exposição em que ele explicita melhor a posição de Aristóteles, né? Diz que Aristóteles está falando aparentemente sobre a filosofia da natureza, mas, no fim das contas, ele está fazendo filosofia primeira, né? Então, não se trata simplesmente de física, mas de metafísica. Não simplesmente de filosofia da natureza, mas de filosofia primeira, ou seja, a metafísica. Porque ele está falando da substância de todas as coisas, né? Então, está falando da natureza como substância universal, ou seja, como o vigor de ser que subsiste como fundamento e como princípio de tudo aquilo que é. Então, por isso que pertence à metafísica e não simplesmente à filosofia primeira. Tomás lembra que Aristóteles expõe 5 sentidos principais. O primeiro é que natureza é a geração das coisas que nascem, né? Ou seja, das coisas viventes, das plantas, dos animais. Natureza teria aqui o sentido de nascimento, nascença, né? Por isso a tradução de physis para natura, porque natura vem de nasce, que significa nascer. Então, physis é nascença, nascimento nesse sentido. Esse seria o sentido básico, etimológico, e os demais sentidos, segundo Tomás, vêm por extensão, por ampliação desse significado básico de natureza como geração dos viventes. O segundo sentido é a natureza como o princípio da geração, ou seja, a partir de que algo é gerado. Este princípio não como uma causa extrínseca, e sim o princípio como um princípio intrínseco, né? Então, a natureza como o princípio intrínseco da geração e do crescimento, que é imanente ao vivente. O terceiro sentido ou significado de natureza, se estende um pouco mais, seria o princípio a partir do qual o movimento em cada ente se dá segundo a natureza e existe nele enquanto tal e não por acidente. Então, o princípio a partir do qual o movimento em cada ente se dá segundo a natureza e enquanto tal, e não por acidente. O exemplo que Tomás de Aquino apresenta é bastante sugestivo. Ele diz: como no médico que está enfermo se encontra o princípio da cura, a saber, a arte da medicina, não porém enquanto está enfermo, mas enquanto médico. Ora, é curado não enquanto é médico, mas enquanto está enfermo. Logo, o princípio do movimento não está nele enquanto se move. É essa definição de natureza posta no segundo livro da Física. Isto é, o princípio a partir do qual o movimento em cada ente se dá segundo a natureza e existe nele enquanto tal. Depois, Tomás fala dessa diferença entre o crescimento no sentido do aumento e o crescimento no sentido da geração, né? Porque no sentido do aumento ele dá o exemplo da nutrição. Na nutrição, o nutriente se transforma na substância do nutrido.
E na geração, isso que nasce é adicionado à coisa da qual é nascido, como outro e diverso, não como algo que passa para a sua substância. Ou seja, quando nós nos alimentamos, esse alimento, com seus nutrientes, ele é absorvido pelo nosso corpo e ele se torna um com a nossa substância, com a substância do que é nutrido. Esse é o movimento da nutrição. Não é desse movimento que Aristóteles estaria falando, diz Tomás de Aquino, e sim do movimento da geração. Ora, a geração é o contrário da nutrição, porque enquanto na nutrição o nutriente se torna um e o mesmo que o nutrido, na geração o gerado é outro e diverso em relação àquele que gera. Não passa como algo que passa para a sua substância. Bonito isso, né? A geração é deixar e fazer surgir a partir de si um outro e diverso. Né? Então, este aumento que se dá pela geração, esse crescimento que se dá pela geração é mais importante ainda do que o crescimento que se dá em outros sentidos. E Tomás de Aquino vai falar também da união natural, como no caso da união sexual, que é o princípio da geração, por exemplo, alguns seres viventes. Né? Então, natureza não significa um princípio extrínseco, mas significa em todas as suas excepções um princípio intrínseco, diz Tomás de Aquino, número 8 deste livro, comentário ao livro 5º, lição 5ª. No número 9, Tomás de Aquino aponta um quarto sentido da noção de natureza. Ele diz: se, pois, o princípio do movimento das coisas naturais é chamado de natureza, mas o princípio do movimento das coisas naturais parece ser para alguns a matéria, segue-se que alguns chamaram a matéria de natureza, que de fato é princípio da coisa, tanto quanto ao ser, quanto ao fazer-se. A matéria também é considerada sem qualquer forma, nem é movida por ela mesma, mas por outra. E por isso diz que natureza se diz a partir do qual alguns dos entes primeiro é ou se faz. Então, para alguns, a natureza é matéria, né? Na medida em que matéria é princípio da coisa, tanto do ser da coisa quanto do devir da coisa. Mas a matéria enquanto matéria primeira, ou seja, enquanto matéria informe. Né? Esta matéria ela é imóvel ou imutável. Ela precisa que uma forma a mova. Né? A matéria não move a si mesma para a forma, mas é movida por um agente superior exterior. Né? Então, para que haja ser e devir a partir da matéria, é preciso que uma forma determine o ser e determine o devir nesta matéria. Faça com que se passe da potência para o ato. O quinto sentido de natureza é a própria forma. A própria forma, diz Tomás de Aquino, se diz natureza. Né? Então, a forma é natureza no sentido da espécie. A espécie própria da coisa. Né? Ele diz que as coisas têm uma espécie, uma forma e também uma figura. A figura é consequência da espécie e é sinal da espécie. Por exemplo, quando eu vejo um cavalo, né? Um cavalo tem
uma figura. Essa figura do cavalo é uma consequência da espécie cavalo e é um sinal da espécie cavalo. Então seria como que uma forma exterior, né? Enquanto que a forma, no sentido de forma substancial, forma interior, intrínseca, é isso que é a natureza do cavalo, né? Seria aí a forma como determinante do modo de ser do cavalo, da espécie cavalo. Então, a própria espécie é a forma do todo, né? Então ele diz, como se disséssemos que a natureza do homem não é apenas alma, mas a humanidade e a substância significada pela definição. Com efeito, Boécio diz, segundo isso, que a natureza é a diferença específica que informa cada coisa. De fato, a diferença específica é o que completa a substância da coisa e lhe dá a espécie. Então, a espécie implica a forma, enquanto que determina o que informa o que a coisa é e como ela é. E espécie e substância são ditas natureza, diz Tomás, porque é o fim da geração. A geração termina, pois, na espécie da coisa gerada, que resulta da união da forma e da matéria. Então, quando um ente é gerado, né, esta geração ela caminha para um fim que é a união da forma com a matéria e o aparecimento da espécie contraída, por assim dizer, naquela individualidade, naquela singularidade. Então, ele diz, e por isso, segundo certa metáfora e extensão do nome, toda substância se diz natureza, porque dizemos que natureza, que é o término da geração, é certa substância. E assim toda substância tem semelhança com isso que se diz natureza. E também Boécio expõe este sentido. Contudo, pela noção desse sentido, se distingue este nome natureza entre os nomes comuns. Com efeito, é comum desta maneira, enquanto também é substância. Tomás depois observa que Aristóteles reduz todos os ditos sentidos a um. E ele diz que há dois tipos de redução. A redução segundo a ordem das coisas e a redução segundo a aplicação dos nomes. Os nomes, diz Tomás de Aquino, são sinais do intelecto. E temos, assim, uma ordem de significações dos nomes, né? E uma ordem das coisas. E a ordem dos nomes e a ordem das coisas estão inversamente relacionados. Ou seja, o nome que vem em primeiro lugar seria o que é posterior. E o nome que vem em último lugar seria o que é o da coisa anterior, né? Então, o que vem em primeiro lugar é a geração das coisas viventes. Esse é apenas um sinal para reconhecermos e conhecermos a natureza. O nome que vem em último lugar é a forma. A forma é o sentido primordial, a significação primordial da natureza, né? Então, no fim das contas, a natureza, diz ele, é claro pelo dito que primeira e propriamente natureza se diz substância, usia, né? A substância ou a essência do ente, isto é, a forma das coisas que tem em si o princípio do movimento enquanto tal. Matéria se diz natureza porque é suscetível de forma. E as gerações têm o nome de natureza porque são movimentos que procedem da forma e também vão em direção a ela. Então,
Natureza significa, antes de tudo, essência ou substância das coisas que têm o princípio do movimento enquanto tal. Depois significa a matéria, na medida em que a matéria é susceptível de forma, ela pode receber formas, né? Depois significam os movimentos, sobretudo o movimento de geração. E ele diz que o movimento de geração é o movimento que provém da forma e caminha em direção à forma. A forma é o princípio do movimento das coisas existentes segundo a natureza, ou em ato ou em potência, diz Tomás de Aquino. E ele diz, com efeito, a forma nem sempre faz o movimento em ato, mas às vezes apenas em potência, como quando o movimento natural é impedido por um obstáculo exterior, ou também quando uma ação natural é impedida pelo defeito da matéria. Então, a forma é princípio de movimento no sentido, em sentido de dar ser à coisa, né? Que a geração provém da forma e caminha para a forma. Mas a forma sozinha não produz o movimento, é preciso também uma causa material, uma causa motora, né? Junto com a causa formal para alcançar o fim daquela coisa. Então, com isso, nós expomos o sentido de natureza para Aristóteles e como é que Tomás de Aquino comenta no livro Delta, capítulo 4, essas várias concepções ou vários sentidos de natureza. Na próxima aula vamos tentar dar um passo mais adiante no aprofundamento desse significado de natureza. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência e até a próxima oportunidade.